Que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia, através de perguntas e respostas. Estamos começando um novo ano, como também uma nova lição durante este semestre, primeiro semestre do ano. E o título da nossa lição neste semestre é a obra de Deus através dos juízes. E vamos começar com a nossa primeira lição, que leva por título As Promessas do Povo. Mas antes, como sempre, gostaria de lhe pedir o favor de colocar o seu like se gostar, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de compartilhar com outras pessoas, porque é parte da nossa obra que nós devemos fazer. Vamos então começar com a nossa introdução, que nos diz da seguinte maneira: as promessas são estimadas pela verdade daquele que as faz. Muitos homens fazem promessas apenas para quebrá-las, para zombar do coração que confiava nelas. Aqueles que se apoiam em tais homens se apoiam em canas quebradas. Mas Deus está por trás das promessas que faz. Ele está sempre atento à sua aliança e sua verdade perdura por todas as gerações. Isso é muito verdade. Muitas pessoas, quem sabe você está se identificando, eu também, que às vezes nós fazemos alguma promessa e as quebramos. Realmente precisamos melhorar nisso. Agora, mas tem pessoas que sempre estão prometendo muitas coisas e não cumprem. Eu gosto de prometer e cumprir, mas às vezes prometo algo para minha filha e depois acabo esquecendo e não cumprindo. E Deus não se esquece. Ele não esquece das promessas que faz. Às vezes nós queremos cumprir as nossas promessas, mas às vezes nos esquecemos e outras vezes não conseguimos cumprir porque fizemos promessas sem refletir naquilo que a gente prometeu. Mas isso não é bom. Deus é o nosso exemplo. Ele promete e ele cumpre. Por isso que diz aqui que aqueles que se apoiam nesses homens, nas pessoas que prometem e não cumprem, se apoiam em canas quebradas. Mas Deus está por trás das promessas que ele faz. Ele sempre cumpre as suas promessas. Vamos para a nossa primeira pergunta? O subtítulo diz as bênçãos de Deus sobre o seu povo. E a primeira pergunta nos diz: olhando para o passado, a partir de que momento Josué começou a registrar as bênçãos que Deus havia dado ao seu povo? Olhando para o passado, a partir de que momento Josué começou a registrar as bênçãos que Deus havia dado ao seu povo? Josué capítulo 24, versículo 3 e 4 nos diz: eu, porém, tomei a vosso pai Abrão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E aí, pontos suspensivos quer dizer que continua. Então, olhando para o passado, Josué começou a contar a história de Israel a partir do momento em que Deus fez uma promessa a Abraão. A partir daquele momento, Josué registrou aquilo na palavra de Deus. Uma lição das que nós vemos aqui, é bom registrar, né, a nossa história. Tem pessoas que têm o hábito de fazer o diário. É bom fazer o diário, né? É algo que nos faz lembrar muitas vezes o que eu fiz tal dia, ou o que aconteceu. Se nós temos o diário, nós conseguimos lembrar as coisas. E a história é muito boa. É bom nós conhecermos a história do passado, para que os nossos erros passados não venhamos a repeti-los no presente ou no futuro. Que muitos erros, eles podem ser deixados para trás quando nós analisamos a nossa história. Por isso é que é muito bom nós analisarmos a história. Agora aqui a nossa notinha nos diz: Deus distribui os dons
conforme achar melhor. Concede um dom a um e outro dom a outro, mas tudo para o bem de todo o corpo. Está no plano de Deus que alguns sirvam em um ramo de trabalho e outros em outros ramos diferentes, trabalhando todos exatamente sob o mesmo Espírito. O reconhecimento desse plano será uma proteção contra a rivalidade, o orgulho, a inveja ou contra o desdém de um pelo outro. Fortalece a unidade e o amor mútuo. Então vemos algo muito importante. Josué ele registrou a história desde a promessa que Deus fez para Abraão, mas essa promessa não foi feita somente para um homem, mas foi feita para ele e para a sua descendência, em outras palavras, para um povo. E então a nota agora vem nos falar dos dons, que na verdade em um povo se precisam os dons. Se todos fizessem a mesma obra, seria incompleta. Uns fazem, por isso que aqui diz que os dons são dados a uns de uma maneira, a outros de outra maneira, e quando estes dons se complementam, então isto ajuda para que haja unidade. E sempre foi a vontade de Deus que haja unidade no seu povo. Precisamos trabalhar cada um os nossos dons para a honra e glória do Senhor. No ramo que o Senhor nos deu mais inteligência, os dons que nós temos, devemos usá-los para a honra e glória do Senhor. E com certeza, por mais simples, por mais pequeno que nós achemos que é o nosso dom, vai servir para o avanço da obra do Senhor e também para a unidade como povo. Até uma pessoa que nós podemos pensar que simplesmente faz a limpeza é algo muito importante na igreja do Senhor. Então precisamos de quem faz a limpeza, de quem arruma o lugar, precisamos de quem prega, precisamos de quem sabe cantar, precisamos de quem sabe fazer os letreiros da nossa igreja e bom, etc. Tem tantas coisas. Então isto nos ajuda para eliminar, diz, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Às vezes nós achamos, se eu sei pregar, então eu tenho o dom melhor. Não temos o dom melhor, né? Nós precisamos saber que o dom de todos, por mais simples que seja, é necessário. Assim como o nosso corpo, nós precisamos de todos os órgãos do nosso corpo. Não há nenhum que a gente possa dizer, sem esse órgão eu posso viver. Não. Todos nós precisamos. Então, somente temos que agradecer por todos os dons que Deus tem dado ao seu povo. Vamos para a segunda pergunta. Como ele interveio quando, após sua libertação milagrosa de Israel, os egípcios quiseram devolvê-los à escravidão? Vamos ver Josué, capítulo 24, versículo 6 e versículo 7, que nos diz: E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao Mar Vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu aos vossos olhos. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então a pergunta é: como Deus interveio quando, após sua libertação milagrosa de Israel, os egípcios quiseram devolvê-los à escravidão? Vamos imaginar, o povo estava já ali na beira do mar, não tinha para onde fugir. E os egípcios vinham por trás, os perseguindo, e eles se desesperaram. Mas o Senhor mandou Moisés colocar a sua vara e então se abriu o Mar Vermelho. Eles começaram a passar, mas os egípcios também começaram a ir atrás deles. Mas o que fez o Senhor? Ele colocou uma nuvem entre os egípcios e entre a última parte, do povo de Israel. Aquela nuvem era escuridão para os egípcios,
mas era luz para o povo de Deus. Isso nós vamos ver aqui na notinha, que vai ser muito mais claro para nós, mas então nós vemos, essa foi a intervenção que o Senhor fez. Nos diz a nota desta maneira: aquele cordeiro cuja ira tão terrível será aos escarnecedores de sua graça, será graça e justiça e amor e bênção a todos os que o receberam. A coluna de nuvens escura, exprimindo aos egípcios terror e vingadora ira, era para o povo de Deus uma brilhante coluna de fogo. Assim será para o povo do Senhor nestes últimos dias. A luz e a glória de Deus para os observadores dos mandamentos são trevas para os incrédulos. Vem, que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. O braço estendido até longe e forte para salvar a todos os que vão ter com Deus é forte para executar o seu juízo sobre todos os que não querem ir a Ele para que tenham vida. Conceda a Deus que, enquanto a misericórdia espera, enquanto se ouve ainda a sua voz do convite, haja uma volta ao Senhor. Tornou-se segura providência para abrigar toda pessoa e proteger os que guardem os mandamentos até que passe a indignação. É uma nota muito interessante e deve nos fazer refletir. Esta nota nos mostra que esse mesmo Deus que nós conhecemos como um Deus de amor e de misericórdia, Ele é um Deus terrível para aqueles que não esperam nele, para aqueles que não o buscam. A pergunta é: estamos buscando ao Senhor de coração? Porque no dia final, todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus, esse Deus maravilhoso que é para os filhos de Deus, será um Deus terrível para aqueles que não aceitaram a sua graça. Por isso é que diz aqui, conceda a Deus que, enquanto a misericórdia espera, enquanto se ouve ainda a voz do seu convite, haja uma volta ao Senhor. Se nós temos nos afastado de Deus em algum momento, vamos nos voltar ao Senhor. É hora, como diz lá no livro de Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus interveio de maneira maravilhosa para o povo de Israel. No entanto, para os do Egito, ele foi um fogo consumidor, ou seja, uma nuvem escura, escuridão, foi terrível para eles. No entanto, para o seu povo, ele foi uma luz brilhante, e é isso que está dizendo que será também Deus para o seu povo neste tempo. Pergunta número 3. O que o Senhor prometeu para que Canaã fosse libertada de seus habitantes corruptos? Josué capítulo 24 e versículo 12. E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Vou ler a nota para logo concluirmos a nossa resposta. Deus colocara seu povo em Canaã como poderoso parapeito para deter a onda do mal moral, a fim de que este não inundasse o mundo. Sendo fiel a ele, era o intuito de Deus que Israel prosseguisse de vitória em vitória. Ele daria em suas mãos nações maiores e mais poderosas do que os cananeus. A promessa era: se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, também o Senhor diante de vós lançará fora todas as nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto até o Líbano, desde o rio Éufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes
o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Então, o que foi que o Senhor prometeu para que Canaã fosse libertada de seus habitantes corruptos? Ali na nota já está dizendo, a promessa era: se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Então foi essa promessa que o Senhor fez de lançar fora de diante deles essas nações corruptas que na verdade já tinham alcançado o limite da paciência de Deus. Por isso é que no nosso versículo dizia: e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós. Deus usou também os vespões, olha lá, como instrumentos nas mãos de Deus para expulsar esses cananeus da terra que Deus tinha prometido para o seu povo. Nós tínhamos visto que o subtítulo desta parte era as bênçãos de Deus sobre o seu povo. Nós vimos na primeira pergunta que uma das bênçãos que Deus nos dá é de nós podermos ter dons, né? Dons que vão nos ajudar a ser unidos como povo, assim como Deus guiou Abraão e todo o povo de Israel, também nos deu dons a nós, para que nós também possamos usá-los para a honra e glória do Senhor e para o desenvolvimento do povo de Deus. Vimos também na pergunta número 2 que o Senhor, ele enviou uma nuvem que era escuridão para os inimigos, mas no entanto para o povo de Deus era uma luz. Essa foi outra bênção que o Senhor deu. E aqui nós vemos que outra bênção que o Senhor deu foi a sua promessa de lançar fora todas as nações corruptas. Agora, às vezes a gente pensa, mas como assim? Mas não, as pessoas que não queriam amar ao Senhor, nós vemos que eles faziam coisas terríveis, até matavam os próprios filhos diante dos ídolos. E isso o Senhor não se agradava. E nós vemos hoje também as pessoas que não têm o temor do Senhor, assassinam, matam, roubam, fazem coisas que nós não nos sentimos bem com isto. É por isso que o Senhor, ele precisa, no seu momento, expulsar essas nações de diante do povo de Deus. Vamos agora para a nossa quarta pergunta. O que Deus disse sobre como eles receberam suas posses em Canaã? Outra bênção, olhem aqui, vamos ver, Josué, capítulo 24, versículo 33. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Vou ler a nota. A nação hebraica foi levada a uma relação próxima com Deus, como um povo peculiar, uma nação santa. O Senhor deu a Israel evidências de sua presença, para que eles pudessem temer seu nome e obedecer a sua voz, e para que eles pudessem saber que ele os estava guiando para a terra prometida. O poder de Deus, que foi revelado de uma maneira tão notável em sua libertação do Egito, foi visto de tempos em tempos através de todas as suas jornadas. Então, a nossa pergunta é: o que Deus disse sobre como eles receberam as suas posses em Canaã? Olhem que bênção! Deu a terra que eles não trabalharam. Deu cidades, eles moravam em cidades que eles não edificaram. E, no entanto, eles habitaram nelas. Eles comiam de vinhas que eles não tinham plantado e olivais que eles não tinham plantado. Então, é mais outra bênção que Deus tinha dado para o seu povo. Assim também, Deus quer que nós possamos também ver as bênçãos que Ele está nos dando. Nós também, assim como o povo de Israel da antiguidade, nós também temos em vista no futuro a nossa Canaã celestial. Deus também está nos guiando e nós precisamos também
Saber que quando nós chegarmos lá, nós vamos morar em lugar que a gente não preparou, nós vamos comer frutos que nós não plantamos também. Então, que bênção! Tudo isso, tudo que aconteceu com o antigo Israel é também para nós. Essas bênçãos de que Deus nos livra dos nossos inimigos não era somente para o tempo de Israel, é também para nós. Vamos ter perseguição? Vamos. Mas no momento certo, o Senhor livrará o seu povo dos seus inimigos. Vamos para a pergunta número 5. E agora o nosso subtítulo é Ídolos Guardados. Em harmonia com o apelo de Josué, o que o povo deveria ter removido de suas vidas e do país? O versículo nos diz, Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foram as palavras de Josué. Então, em harmonia com esse apelo que fez Josué, o que o povo deveria ter removido de suas vidas e do país? Os ídolos. Já o nosso subtítulo já dizia ídolos guardados. Por isso que ele diz, vocês escolham se vão servir aos deuses que serviram os vossos pais. Olhem que interessante. Muitas vezes tem pessoas que não querem abandonar os maus hábitos, não, os meus pais faziam isso, os meus pais me educaram assim, os meus pais... Não, mas se nós vemos que alguma coisa os nossos pais estavam em ignorância, que eles fizeram que não era certo, não precisamos continuar no mesmo erro. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, como vimos em lições anteriores, e quando nós chegamos a ver que o hábito que nós aprendemos dos nossos pais está errado e que não agrada ao Senhor, nós precisamos deixar esses deuses, abandonar esses ídolos, como diz aqui. A notinha nos diz, o culto aos ídolos era ainda até certo ponto praticado secretamente. E agora Josué se esforçou por levá-los à decisão de que baniriam de Israel este pecado. Quando Josué estava se aproximando do fim da sua vida, ele fez uma revisão do passado por 2 motivos. Para levar a Israel de Deus a gratidão pela manifestação marcante da presença de Deus em todas as suas viagens e para levá-los à humildade de espírito sob um senso de suas murmurações e queixas injustas e sua negligência em seguir a vontade revelada de Deus. Josué continua a alertá-los de uma maneira muito séria contra a idolatria ao redor deles. Eles foram avisados para não terem nenhuma conexão com idólatras, para não se casarem com eles, nem de forma alguma se colocarem em perigo de serem afetados e corrompidos por suas abominações. Eles foram aconselhados a evitar toda aparência do mal, a não se envolverem nas fronteiras do pecado, pois esta era a maneira mais segura de serem engolfados em pecado e ruína. Ele lhes mostrou que a desolação seria o resultado de seu afastamento de Deus. E como Deus foi fiel à sua promessa, ele também seria fiel na execução de suas ameaças. Que terrível, né? Então, na verdade, o que o povo deveria ter deixado era seus ídolos, deixar os seus ídolos, tanto da sua vida como do país, banir aquilo
E aqui nós vemos então também uma lição muito importante, que esse Deus que cumpre com as suas boas promessas, ele também cumpre com as suas ameaças, caso nós não ouçamos o conselho da sua palavra. Vamos agora para a pergunta número 6. Ao ouvir um apelo tão sincero, o que o povo prometeu? Quão conscientes estavam eles de sua própria fraqueza moral? Bom, Josué 24, 16 até o 18 nos diz: Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça tal que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos do meio dos quais nós passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Essa foi a promessa. Agora vamos ver aqui a notinha. Antes que pudesse haver qualquer reforma permanente, o povo devia ser levado a sentir sua completa incapacidade de, por si mesmos, prestarem obediência a Deus. Haviam quebrantado a sua lei. Esta os condenava como transgressores e não provia meio de livramento. Enquanto confiavam em sua própria força e justiça, era-lhes impossível conseguir o perdão dos seus pecados. Não podiam satisfazer as reivindicações da lei perfeita de Deus e era em vão que se comprometiam a servi-lo. Unicamente pela fé em Cristo é que poderiam conseguir o perdão do pecado e receber força para obedecer à lei de Deus. Não mais deviam confiar em seus próprios esforços para alcançar a salvação. Deviam confiar inteiramente nos méritos do Salvador prometido se queriam ser aceitos por Deus. Josué se esforçou por levar aos ouvintes a pesarem bem as suas palavras e absterem-se de votos que não estariam preparados para cumprir. Com profundo fervor, repetiram a declaração: Não, antes ao Senhor serviremos. Consentindo solenemente com o testemunho contra si mesmo de que escolheram a Jeová, mais uma vez reiteraram seu compromisso de fidelidade. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. A pergunta então é: ao ouvir um apelo tão sincero, o que o povo prometeu? De servir ao Senhor e de lhe obedecer. E a próxima pergunta diz: quão conscientes estavam eles de sua própria fraqueza moral? Na verdade, eles não estavam bem conscientes. Eles prometeram, mas de acordo com a história, nós vemos que eles não cumpriram. Por isso tem uma parte no Caminho ao Redentor que eu gosto muito, que a irmã Ellen White, ela diz que nós devemos orar ao Senhor e dizer: Senhor, toma o meu coração, porque nem te dar eu não posso, nem te dar eu não sei. E é verdade. Lembram que na pergunta anterior a gente leu na nossa notinha que Josué lembrou para eles o passado por dois motivos. Primeiro, para eles se lembrarem dos milagres grandes que Deus fez e para eles sentirem gratidão por esses milagres. E o segundo motivo, para eles terem vergonha, para se humilharem na presença do Senhor, pedindo perdão, para reconhecerem a sua incapacidade de obedecer à lei de Deus, porque eles já tinham, na verdade, transgredido, tinham adorado outros ídolos. Então agora, quando Josué faz o apelo, eles deveriam, tipo assim, dizer:
nós não temos força, nós reconhecemos que somos fracos, mas Senhor, dá-nos força para que nós possamos obedecer os teus mandamentos. Era melhor dizer isso do que dizer, sim, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos lhe obedecer. Tinham muita confiança em si mesmos. Não acontece muitas vezes isso também conosco? Muitas vezes confiamos em nós, confiamos na nossa própria justiça, no lugar de confiar nos méritos de Cristo. Somente quando confiamos em Jesus, quando nos humilhamos, reconhecemos a nossa incapacidade, recebemos o seu perdão e também o poder para poder vencer as tentações. Passemos para a pergunta número 7 e última. Testemunho de suas promessas. Quando Josué não estivesse mais vivo, como eles seriam lembrados de suas promessas de fidelidade e compromisso com Deus? Josué 24, 25 e 27 nos diz: E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Que interessante. Então a pergunta diz: quando Josué não estivesse mais vivo, como eles seriam lembrados de suas promessas de fidelidade e compromisso com Deus? Quando eles vissem aquela pedra que foi colocada como testemunha. Quero ler uma partezinha só da parte final da nota que nos diz: devemos aprender as lições que eles foram projetados para nos ensinar, mas não devemos nos contentar com elas. Deus está guiando o seu povo passo a passo. A verdade, ela é progressiva. O buscador sincero estará constantemente recebendo luz do céu. O que é a verdade? Deve ser sempre a nossa pergunta. Queridos irmãos, essa história não ficou no passado. Essa história se repete. Nós somos o povo de Deus. Nós também estamos esperando a terra prometida, a Canaã celestial. Não cometamos os mesmos erros que cometeu o povo de Israel. Nos humilhemos na presença de Deus. Entreguemos-lhe o coração, digamos: Senhor, eu não posso, mas tu podes fazer em mim. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus neste novo ano. Amém.